91. Regressor Instruction. Capítulo 451. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Devo evitar ficar muito próximo. O objetivo de Lei Leon não era ter uma forte relação com Kim Sung. Pelo contrário, muito pelo contrário. Não tenho intenção de brincar com o fogo da noite para o dia. Farei isso só desta vez. Só desejo ter uma simples amizade com ele, onde nos encontraremos às vezes, até teremos conversas profundas, mas depois seguiríamos nossos próprios caminhos sem arrependimentos. Se ficarmos muito próximos, talvez eu precisasse manter contato com ele regularmente. Então, eu me afastei um pouco. Eu não sei se isso é uma coisa boa, mas Kim Sung não tomou minha ação como um sinal de que eu queria me afastar dele. Ele deve ter pensado que eu estava apenas mexendo-me. Ele não notaria esse tipo de ação, mas como esta era uma ocasião importante, eu tinha que ser cauteloso com meus movimentos. Eu acho que isso é uma coisa boa. Claro que a conversa continuou. Ele ia e voltava entre uma conversa afiada e um pouco de conversa pessoal. O que foi um pouco surpreendente foi que Kim Sung começou a falar sobre si aos poucos. No entanto, o que ele disse era tudo o que todo mundo sabia. Mas o que importa era que eu estava fazendo ele falar. Entendo. Sinto que agora te vejo sob uma nova luz. Acho que estar na posição de um mestre representando Lindell não é apenas uma questão de conveniência. Sim. Há muitas histórias que estão politicamente relacionadas. Esta não é uma posição em que posso fazer o que quero. Preciso considerar o lado do Papa, e preciso considerar a posição das cidades vizinhas. Disse isso como se eu fosse um especialista nisso, mas na verdade, não sou. Mas a Guilda Azul está desempenhando bem, certo? Vocês estão bem, não apenas pela sua força expedicionária, como também nas suas questões políticas. É graças ao meu amigo. Não demorou muito para que o adorável regressor falasse de mim novamente. Um amigo próximo. O cardeal honorário. Entendo. Nossa. Yun Sung se referiu a mim como amigo. Vou chorar. Yun Sung, você sabe o quanto eu aprecio você. Então, vocês parecem ter uma relação bem próxima, assim como os rumores que circulam por aí diziam. Não sei. Pelo menos eu me sinto assim. Não faz muito tempo desde que nos conhecemos. É um pouco estranho. Às vezes me pergunto se seria assim se eu tivesse um irmão. No início, eu não pensava nele dessa forma. Ele tem uma simpatia tão estranha. Yun Sung, eu sei como você se sente. Eu me sinto da mesma forma. O cardeal honorário provavelmente pensa o mesmo. Eu não sei muito sobre vocês dois, mas já ouvi muito sobre vocês. As pessoas falam sobre nós. HHMM. Todos sabem o quão leal o cardeal honorário é o mestre da Guilda Azul. Na verdade, acho que a palavra lealdade não é adequada. Sim. Está bem longe de ser algo como lealdade. Pelo contrário, é um pouco embaraçoso. Lealdade. Seria mais fácil chamar de amizade. Sim. Amizade. Estou com um pouco de inveja. Por quê? Você conseguiu ter uma amizade tão valiosa aqui. Não é fácil encontrar alguém em quem se possa confiar. A qualquer momento, você pode ser apunhalado pelas costas. Não é fácil confiar nas pessoas sem se preocupar. Eu entendo. Ponto. Ele já está bêbado, e o clima estava ficando mais intenso. Se levasse mais tempo, havia a possibilidade de ele ficar confuso, então eu tenho que agir. Pude sentir o olhar do Kim Sung em mim enquanto eu falava lentamente com emoção. Na verdade. Sim. Eu também tive uma pessoa assim. Uma relação como a de vocês. Uma pessoa que você sente que é como uma irmã de verdade. Isso significa. Sim. Ela não está mais entre a gente. Houve um acidente, e ela acabou morrendo. E foi tudo minha culpa. HMM. É uma história clichê. Eu não confiava nela. Ela confiava em mim. E eu não. Ponto. Ponto. Não sei por que estou falando sobre isso com alguém que acabei de conhecer. Eu sei que é mais eficaz contar histórias como essas com os olhos marejados. Quando olhei para o rosto do Kim Sung, vi que ele ficou desconcertado. Ele não esperava que a conversa de repente se tornaria um documentário humano. No entanto, do seu ponto de vista, ele deve ter sentido que este era o momento certo para me confortar. Eu não sei o que dizer.
Eu não deveria ter lhe contado isso. Uma mulher chorando não é atraente? Não. Não é isso. Pelo contrário, é mais. Você tem um gosto bem único. Ah, eu não entendo. Me perdoe. Sua reação foi tão engraçada que eu continuei brincando involuntariamente. Bem, de qualquer forma, isso é tudo. É algo comum em todo o continente. Já faz muito tempo, então, eu superei até certo ponto. Você não precisa me confortar com essa cara, Yoon-sung. Tudo bem. Então, vamos tomar outra bebida. Mais uma vez, eu realmente sinto muito. Você vai continuar me deixando triste. Vamos fazer brindar, rápido. Ah, que vinho forte. Ele riu um pouco e bebeu. No entanto, seu sorriso não era natural. Tive a sensação de que ele estava pensando em algo diferente. Funcionou? No início fiquei preocupado porque se daria certo ou não, mas ele não parecia pensar em outro significado. Eu me sinto um pouco feliz, mas por outro lado, também me sinto mal. Isso significava que Kim Il-sung sentia um pouco de suspeita de mim. Il-sung, droga. Isso realmente dói. O que eu fiz para você suspeitar de mim? Não sou lixo mascarado e não guardo esqueletos. No entanto, devo aceitar este fato humildemente. Houve vários momentos problemáticos no processo de tentar arduamente proteger o continente. Talvez, do ponto de vista do Kim Il-sung, mesmo que ele não quisesse, algumas coisas acabaram incomodando. Considerando isso, posso entender sua suspeita. Ele não disse que somos irmãos. Irmãos geralmente cresciam brigando. Naturalmente, falei mais uma vez. Como já contei minha história, é hora de ouvir sua história. Claro, eu tenho que fazer isso cautelosamente. De novo com essa cara. O que? Novamente você está com uma expressão frustrada. Quer tomar um ar fresco? Você realmente está acostumada a ler os rostos de outras pessoas. Como eu disse, você demonstra um pouco. Parece que eu não deveria ter lhe contado isso. Não. Não é isso. Só estava pensando em algo. Sobre confiança. Você quer dizer o cardeal honorário? Kim Il-sung deu um sorriso amargo. Há algo de errado com ele? Não. Não há nada de errado com ele. Em vez disso, o problema é comigo. O que? É uma questão de minha humanidade. Não é frustração. É apenas um sentimento de remorso. Sim. Se eu tivesse que expressar isso, acho que a palavra mais adequada seria vergonha. Se você não se importa, posso ouvir do que se trata. Ponto. Eu não sei se isso vai ajudar, mas... Ah, ele está recuando. Quando eu estava prestes a ficar um pouco desapontado, ele começou a falar novamente. Eu não consigo parar de suspeitar. O que? Como eu disse, não consigo parar de suspeitar. Isso não deixa minha mente. O problema não é com as pessoas, é apenas algo pessoal. Ah! Dói-me não poder retribuir a sua confiança. Eu sei que não é verdade, mas continuo criando pensamentos sem sentido em minha mente e cheguei ao ponto em que não consigo mais lidar com isso adequadamente. Eu não sei quando ou como isso aconteceu, mas isso está corroendo minha humanidade. Eu não deveria me sentir assim. Esse bastardo estúpido. Yoon-sung. Por que você é tão gentil? Estou ansioso, mas também sinto feliz porque agora eu sei em que estado ele está. Eu não sei como isso aconteceu, mas Kim Il-sung realmente suspeitou de mim. O problema era que ele estava levando isso como se fosse sua culpa. Talvez por ter sido traído na primeira linha, Yoon-sung estava convencido de que tinha TEPT, o que significava que ele não conseguia lidar bem com as pessoas. Parecia que ele também estava muito angustiado. NTTPT igual transtorno de estresse pós-traumático. Eu posso finalmente entender por que ele estava me evitando, apesar dele ter dito que somos irmãos. É compreensível já que ele foi traído tantas vezes. Entendo, Yoon-sung. Na verdade, nem toda a culpa pertence a Kim Il-sung. Alguns acontecimentos ou circunstâncias poderiam levantar suspeitas. Ele simplesmente não encaixou as peças uma a uma. Em vez disso, ele apenas manteve isso em sua mente, então ele subconscientemente escondeu o quebra-cabeça. Ele evitou de ter quaisquer pensamentos sempre que algo acontecia. Isso significa que mesmo quando eu não fizer nada, ele dará o primeiro passo e depois se conterá. Ki Yong não é esse tipo de pessoa. Não posso suspeitar dele.
Ele estava em uma situação em que a energia negativa em seu coração insistia em duvidar da minha inocência. Toda vez que me pego pensando nisso, sinto que corrói um pouco da minha humanidade. Não. Ponto. Não sei exatamente em que tipo de situação você se encontra. Não estou dizendo isso para confortá-lo. Yoon-sung é uma boa pessoa. Faz apenas algumas horas, mas eu realmente me sinto assim. Ponto. Disso tenho certeza. Acho que estou bêbado também. Não costumo falar sobre isso. Foi porque eu falei sobre isso primeiro. Eu não sei se isso vai ajudar, mas, como uma veterana nesse tipo de coisa e tendo uma experiência semelhante, seria. Sim. Seria melhor falar com ele sobre isso. Ah. Para ser honesta, fale sobre tudo que você guardou para si mesmo até agora. Isso certamente ajudará. Não é bom ficar deixando para depois. Você disse que ele era como um irmão. Sim. Se o cardeal honorário sente o mesmo, ele será capaz de entendê-lo. Ah. Bastardo. Temos que tirar isso do peito um do outro. Eu vi a sentir lentamente. Vamos tomar outra bebida? Sim. Nada mal no geral. Tenho agido com bastante naturalidade. Foi um pouco doloroso apunhalá-lo pelas costas dessa maneira, mas era inevitável, pois era apenas para dissipar a energia negativa dentro do adorável regressor. Naturalmente, fiquei feliz com o resultado porque foi melhor do que eu pensava. Disse seria cauteloso, mas fazia um tempo que não bebia com ele e acabei bebendo demais. Neste momento, eu sinto que estou um pouco bêbado. Como se tivesse notado que eu estava bêbado, Kyung-sung começou a se preocupar. Você parece estar muito bêbada. Não. Ah. Acho melhor irmos. Eu vou te levar para o seu alojamento. Está tudo bem. Não sou tão fraca assim para você se preocupar. Vamos beber um pouco mais. Não. Acho que vou me sentir melhor se eu te levar para o seu alojamento. Não me leve, seu bastardo. Definitivamente o clima estava ficando estranho. Regressor Instruction capítulo 452. Merda. Ao ouvir isso, olhei para seu rosto. Claro, não vi nenhuma outra emoção em seu rosto bonito. Fiquei preocupado se ele estava ou não, tendo pensamentos estranhos, mas eu não precisava me preocupar. Ele deve estar preocupado que algo possa acontecer comigo no caminho. Até pensei se seria bom aceitar suas boas intenções, mas também seria lindo demais terminar nosso encontro assim. Não. Esse bastardo também é um homem. Não seria estranho se algo acontecesse. Percebi isso agora. O clima se tornou bastante estranho em comparação com antes. Um homem e uma mulher que se conheceram por acaso, mostraram um comportamento incomum, ficaram bêbados e até sentiram um vínculo estranho um com o outro. Se fosse um relacionamento normal entre um homem e uma mulher, não seria estranho que eles corressem para o alojamento agora mesmo. Claro que não pretendemos fazer isso. Quanto tempo me resta? O grande problema é que o efeito da magia da fada terminará em breve. Embora houvesse diferenças dependendo do mago e de quem receberá, a duração da brincadeira da fada só dura 3 dias. Hoje faz 3 dias, tenho que ser cauteloso para não ser descoberto. No momento em que fosse descoberto, as sementes da dúvida em Kyung-sung cresceram rapidamente. O efeito deve durar um pouco mais. Kyong da Luz tem resistência à magia fraca. No entanto, como não posso garantir nada, não posso perder mais tempo. Está tudo bem. Eu tenho que manter minha mente em ordem, mas pareço mais bêbado do que imaginei. Não importa como eu via, ainda soava como uma voz feminina completamente bêbada. Kyung-sung parecia preocupado novamente. Quando olhei para o lado, vi muitas garrafas vazias. Não sei quando bebi tudo isso. Para ser honesto, eu sei que não é estranho eu ficar bêbado facilmente. Eu acabei de voltar de uma expedição. Não me esforcei muito, mas meu corpo inteiro estava cansado porque me mexi por quase 3 dias. Então, não é estranho eu sentir que ia cair quando me levantasse porque bebi mais do que o normal. Seu rosto estava cheio de preocupação. Era como se ele soubesse o quão ruim minha condição era, embora ele fosse lerdo. Nessa situação, empurrei minha bolsa ainda mais para dentro do roupão e olhei para ele mais uma vez. Acho melhor ir. Onde fica seu alojamento? Ainda não me hospedei. Te encontrei antes de procurar por um. Deve haver muitos quartos disponível. Se você não tem. Sim.
Por que você não vem para a filial da Guilda Azul? Não sei se você vai gostar, mas pode ser mais confortável do que ficar no alojamento do museu. Não seja tão gentil, bastardo. Não. É um pouco. Já te incomodei muito, então não posso continuar te incomodando. Eu também tive uma boa refeição, por favor, não me deixe muito envergonhada. Yunsung. Não. Isso é demais. Sem problemas. Eu estou muito bem. Porque esse bastardo é tão persistente. A preocupação que uma vez havia desaparecido brotou novamente. Eu queria fugir, mas percebi que não ia conseguir. Não, se eu. Mesmo se eu disser não, ele vai ficar aqui parado. Talvez ele me siga para garantir que eu entre no alojamento do museu. Ele é esse tipo de pessoa. Seria melhor pedir a ele que me levasse até o alojamento. É arriscado, mas essa é a melhor opção de todas que tenho. Levantei-me sem dizer nada, mas quase caí. O mundo estava girando, mas consegui manter o equilíbrio me segurando na mesa. Consegui reagir a tempo porque o vi se mexendo. Eu acho que você bebeu demais. Então, por favor, me leve para algum lugar perto do alojamento. Não ria, Yunsung. Tudo bem. Já estava escuro quando saí lentamente do restaurante. As estrelas no céu eram o suficiente para brotar alegria nas pessoas. Fiquei um pouco preocupado porque a situação atual havia criado um clima romântico, mas continuei andando devagar. Há tantas estrelas hoje. Sim, realmente. Ah. Você está bem? Só estou um pouco tonta. Fora isso, não há nada de errado comigo. Sinto muito. Parece que vou incomodar você até o fim. Não precisa se preocupar com isso. Sério. Você pode pensar nisso como uma retribuição por me ajudar. O que eu fiz? Eu apenas disse coisas que qualquer um poderia dizer. Mesmo se você perguntar às pessoas ao seu redor, todos dirão a mesma coisa. Não ajudei, mas é um pouco embaraçoso falar assim. Ponto. Eu mantive uma expressão tímida no meu rosto. Graças às luzes da rua, vi que ele corou. Está tão difícil continuar andando. Exagerei. Keyon, por que você fez isso? Por que você está se divertindo? Está louca? Claro, é um erro que não costumo cometer. Fiquei bêbado sem pensar duas vezes, somente pela sensação de divertimento com meu irmãozinho depois de tanto tempo. Mesmo que esteja difícil até mesmo andar, continuei o mais rápido possível, mas nada mudou. Até sentir que estava cambaleando. Por melhor que fosse a segurança do museu, é inapropriado que uma mulher saísse sozinha à noite desse jeito. Este ainda era um lugar cheio de monstros que podiam cortar a garganta de um aventureiro com um único ataque. Isso fica ainda mais real quando penso no fato de que muitas pessoas têm problemas quando andam sozinhas. Eu entendo por que Kim Il-sung está preocupado sobre isso. Enquanto ele andava e falava, o nervosismo ficou evidente em seu rosto. No entanto, ele não sabia como agir. Claramente ele estava indeciso, se me dava apenas um ombro ou me carregava. Ele deve estar se perguntando se eu ficaria desconfortável se me tocasse. Ele é muito ingênuo. Eu entendo que ele está mantendo distância para ter cuidado com contato físico acidental, mas isso é apenas ser um idiota. Se eu fosse uma mulher de verdade, ficaria incomodada com sua gentileza. Segure com confiança. Você tem que fazer isso, cara. Claro, eu não esperava por isso. Por outro lado, é bom que ele não faça nenhum contato físico desnecessário, mas mesmo assim ainda acho seu comportamento patético. Ele manteve a distância ideal, e andava ao meu lado no mesmo ritmo. Mesmo que ele pareça pronto caso eu caia, isso também mostra que ele não tem experiência em encontros e namoro, mas apenas tem boas maneiras. Nesta situação, andamos ainda mais lento. Apesar de estarmos indo ao alojamento do museu, vai demorar um pouco. Foi quando meu corpo enviou um sinal estranho. Por que meu corpo está tão quente? Eu não sei por quê, mas parecia que meu corpo de repente ficou quente. Minha respiração acelerou, e meu corpo cansado ficou ainda mais cansado e fraco. Não é à toa que fiquei confuso com o súbito fenômeno anormal. Mesmo que não pareça, eu estava começando a suar frio. O feitiço. O efeito estar se dissipando pouco a pouco. Não, parecia que logo ia se desfazer. Tenho certeza disso. Pude sentir o poder mágico em meu corpo queimando. Esse poder mágico não era meu. Esse poder mágico era de alguém de fora. Merda.
Comecei a respirar fundo. Embora eu estivesse andando todo esse tempo, nada mudou. O alojamento ainda está bem longe, e Kim Il-sung estava de olho em mim como uma escolta. Ele olhou para mim quando comecei involuntariamente a respirar fundo, mas sua gentileza não é bem-vinda agora. Ah! Você está bem? Não posso responder isso. Eu tive que focar minha mente em segurar o poder mágico que estava prestes a deixar meu corpo. Se eu deixasse a magia se esvair, seria o fim da linha para mim. Eu não tenho certeza se Kim Il-sung sabia ou não o que eu estava pensando, mas ele continuou insistindo. Apenas vá embora logo, Il-sung. Até aqui está bom. A partir daqui, Hugo, eu posso continuar sozinha. O que? Mas já passamos pelo beco escuro agora só tem essa rua. Parecia que precisava fazer xixi. Mesmo quando eu me ouvia, não parecia nada natural. Não falta muito para chegarmos, então eu quero te acompanhar até lá. É perigoso em uma noite como esta. Mesmo que tenha que andar apenas essa rua. Ponto. Droga. Esse bastardo não me escuta. Ele pode ser bem persistente às vezes. Vendo tal teimosia, engoli em seco. Enquanto lutava para manter poder mágico que estava prestes a esvair, senti que estava ficando cada vez mais fraco. Continuei falando, andando, lutando para manter a magia e ainda estou tonto, tudo ao mesmo tempo. Se eu perder o foco, tenho certeza estará tudo acabado. Kim Il-sung. Bastardo. Foi então que me veio à mente uma péssima ideia. Embora isso possa ser golpe baixo, é o jeito mais fácil de se livrar dele o mais rápido possível. Isso definitivamente funcionará. Considerando a personalidade do Kim Il-sung, tenho certeza disso. Pensei em muitas coisas. No entanto, antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, comecei a falar. Disse algo que faria nosso inocente Il-sung correr imediatamente. Eu realmente posso seguir daqui sozinha. Sério. Il-sung. Entendo que esteja preocupado, mas estou começando a me sentir desconfortável. Mas, pelo que eu disse, dá para entender o que eu quero. Por favor, volte. Eu vou te acompanhar um pouco mais. Não, está tudo bem. Demonstrei que estava ficando irritado, mas como esperado, ele não percebeu. Mesmo discutindo, ele não ligou muito para isso. Quando levemente tropecei como se fosse cair, ele agarrou meu ombro como uma borboleta voando em direção a uma teia de aranha. O inocente regressor fez uma expressão de alívio. No entanto, logo mudou para constrangimento. Por quê? Ele viu a expressão de que Leon está muito desconfortável com seus próprios olhos. Desculpe. Antes que ele pudesse se desculpar, eu interrompi e abri minha boca. Eu não sou esse tipo de mulher, mestre da Guilda Azul. Sinto muito por isso, Il-sung. O que? Eu realmente sinto muito. Como eu disse, eu não sou esse tipo de mulher. Você não foi muito óbvio com sua intenção em comparação com quando estávamos jantando. O arrependimento brotou em minha consciência depois de ficar sem resposta por um longo tempo. Kim Il-sung olhou para mim como se não tivesse ideia do que estava acontecendo neste mundo. Parecia que meu coração estava sendo dilacerado. Desculpa, Regressor Instruction capítulo 453. Fiquei com o coração partido, pensando que havia ferido os sentimentos do adorável regressor. Se ele perguntasse em que tipo de situação estamos agora, o que eu sinto desapareceria, mas o bastardo inocente está pensando no que ele fez de errado. Independentemente se ele sabe ou não, a situação em si é um pouco forçada, vi que ele estava com nada de culpa. É compreensível. Na verdade, havia muitas coisas que poderia ser levada como um mal-entendido. Mesmo que eu tenha recusado várias vezes sua oferta para me acompanhar, ele continuou insistindo, então ao invés de parecer um cavalheiro protegendo a princesa, ele parecia mais um delinquente excitado. Se fosse uma mulher normal que passou por muita coisa, ela teria permitido, mas do ponto de vista cauteloso de que Leon da Luz, não é nada absurdo para ela achar que ele tinha segunda e más intenções. Ainda mais agora, quando considero que até tivemos contato físico. Ele agarrou e segurou meu ombro. Ele nem sequer tocou na minha barriga. Esse bastardo. Claro, nosso Il-sung só faria tal coisa para evitar que eu caísse, mas desde que ele tocou no meu corpo virgem, ele deve assumir a responsabilidade por isso. Eu tenho que ficar firme. Pensando bem,
Um homem com conhecimento avançado de gerenciamento de poder mágico poderia me segurar sem ter que usar as mãos. Não sei se ele esqueceu por um momento, mas cometer um erro desse em uma situação tão repentina. Ele deve ter percebido seu erro. É claro que, apesar de todas as circunstâncias, sua humilde aceitação de minhas palavras me fez sentir mal. Ele ainda é assim, apesar de ter sido traído na primeira linha. Que bastardo. Até comecei a achar que ele teve sorte que sou eu. Se fosse uma mulher interesseira, é normal pensar que um grande incidente poderia acontecer. Não havia nada mais horrível do que um artigo com um título como o suposto crime de abuso sexual do mestre da Guilda Azul circulando em Lindell. Claro, não tenho intenção de fazer algo assim. Não, nem mesmo consigo imaginar que ele estaria nessa situação com outras vadias. No entanto, pense nisso como um aprendizado social, e um Sung. Não sabemos o que pode acontecer na vida. A dor é apenas uma bênção para os jovens. Sim, a dor é uma bênção para os jovens. Tenho certeza que ele enfrentará situações semelhantes diversas vezes na vida. É melhor experimentar isso com Kyong da luz e evoluir com isso do que passar por muita dor mais tarde. Estou pegando leve com você. Assenti. Neste momento, Kim Sung parecia estar pensando no que dizer. Ponto. Tenho que falar primeiro. Mesmo que eu tenha expressado claramente o que eu queria, você continuou a insistir, então só posso achar que você pensa que sou dessas mulheres que não prestam. Parece haver algum mal-entendido. Eu admito que o clima estava agradável hoje, mestre da Guilda Azul. Eu me diverti. E não acho que faça sentido ter esse sentimento. Desculpe se lhe dei corda para esse tipo de coisa. Essa não era minha intenção. Estou muito agradecida que você me salvou e pela ótima refeição, mas se seu preço, teria sido bem melhor não ter me ajudado. Não é isso. O clima agora estava ficando pesado. Se você precisa de uma mulher para passar a noite, vá procurar em outro lugar. Não. Acho que você costuma fazer dessa forma. Dizem que não se pode confiar em ninguém neste mundo. Você estava planejando fazer isso desde o início. Não. Definitivamente não, olha. Naturalmente, comecei a mostrar que estava indignado. Yun-sung parecia confuso sobre como consertar a situação. Ele sabia que tinha a dar uma explicação para provar que foi um mal-entendido, mas ele foi obrigado a ficar em silêncio enquanto eu falava palavras que fluíam como fogo em um incêndio. Ele deve estar pensando se foi indelicado ou não. Bem, claro que não. Não faz muito sentido exagerar do jeito que eu reagi depois que ele propôs me acompanhar até o alojamento. Ele fez contato fisicamente para evitar que eu caísse, e a persistência em me acompanhar foi na intenção de me proteger do perigo. Na verdade, ao invés de chamar Kim Sung de rude ou indelicado, seria mais apropriado ver que Kim Put é uma pessoa bem sensível. Não, ela está mais para uma vadia louca. No entanto, Yun Sung ainda estava em choque. Claro, o fator número um para essa reação foi minha extrema habilidade de atuação. Não só mordi meus lábios com força, mas também comecei a chorar. Junto com uma expressão de decepção, demonstrei uma emoção complicada repleta de vergonha. Será que pareço uma protagonista feminina que foi traída por alguém em quem ela confiava? No momento não posso olhar para meu rosto atual com um espelho, mas apenas olhando para o rosto do Kim Sung, tenho certeza que minhas habilidades de atuação são muito boas. Nem preciso prolongar isso por muito tempo. Na verdade, prolongar só me colocaria em desvantagem. É melhor eu bater e correr. Se eu soubesse que você é assim. É um mal-entendido. Não planejei isso desde o início. Sinto muito se te ofendi, Espero que possa acreditar em mim. Você realmente tem certeza de que não tem mais nada em mente? Ponto. Ponto. HMM. Ponto. Você não pode parar agora, bastardo. Mesmo que tenha, seu idiota, você tem que fingir que não. Não vou negar que estou um pouco interessado. Yun Sung, você também é um homem. Parecia que era um interesse do tamanho de uma unha de formiga, mas ele não estava mentindo. Até o jeito como ele abaixou a cabeça confirmava que ele dizia a verdade. Eu sinto muito por isso. Eu sinceramente peço desculpas se te deixei desconfortável. Não. Você não precisa se desculpar agora, Yun Sung. Se você se desculpar nesta situação, você perderá. Um pedido sincero de desculpas me causou ainda mais remorso.
Afinal, só se pode dançar tango com duas pessoas. Bastava o outro lado ficar um pouco inquieto ou inventar uma desculpa para eu continuar discutindo. Mesmo que seja injusto, ele ainda escolheu um pedido sincero de desculpas em vez de uma simples desculpa. Se eu for mais longe, a estranha seria que Leão da Luz. No final, eu também tive que recuar. Ah, ponto. Tudo bem. Eu entendi. Então, por favor, levante a cabeça. Eu sinto muito. Não. Vendo sua reação e como você é, parece que eu também interpretei mal. Acho que pensei em coisas embaraçosas. Mesmo que você não seja assim. Mas acho melhor você voltar agora. Ponto. Estou um pouco bêbada, mas não tenho 3 anos. Eu sou, sem dúvida, um aventureiro de nível heróico. Quantas vezes eu já disse a você que posso voltar para o alojamento sozinha? Entendo que esteja preocupado, e já aviso, muita gentileza pode fazer as pessoas desconfiar. Não, para ser honesta, ainda estou brava. Quaisquer que fossem suas intenções, acho bastante desconfortável aceitá-las. Tenho certeza que você sabe o que quero dizer com isso. Claro que eu sei. Tivemos um bom começo. Então, desejo terminar da mesma forma. Resumindo, eu quero que fiquemos com uma boa impressão um do outro. Entendo. Eu gostaria de encerrar o dia por aqui. Desculpe. Não. Pelo contrário, me sinto ainda mais mal. Desculpe novamente. Já disse para você não se desculpar. Tudo bem. Sou tão cauteloso. Caramba. Por um momento, senti orgulho de mim mesmo e, achando que havia completado a missão difícil. Kim Sung agora também estava plenamente ciente de que a insistência às vezes é ruim. Embora eu estivesse preocupado se ele estava me seguindo ou não, eu sabia que ele não faria tal coisa porque que ele admitiu que errou. Talvez apenas observar de longe fosse tudo o que ele pudesse fazer. Só me resta voltar ao alojamento. O mundo na minha cabeça estava girando, mas comecei a andar o mais rápido possível. Não tenho tempo a perder. Claro, eu fiz o meu melhor para evitar cair ou tropeçar. No momento em que eu mostrasse que não estava bem, ele poderia aparecer e se intrometer novamente. Meu corpo e minha mente chegaram ao limite. No momento em que vacilasse, parecia que o efeito se dissiparia como um balão estourando. Mordi meus lábios com força. Estou andando à frente, mas eu estou preocupado com a parte de trás. Enquanto segui o caminho da extensa rua e comecei a descer uns degraus, fiquei com medo de cair. Merda. Acho que estou ferrado. Tropecei, mas consegui me segurar e milagrosamente evitar o pior. Mas curiosamente, um dos meus sapatos havia caído. Eu nem sou Cinderela, merda. Que leão. Seu sapato. Ouvi a voz me chamando por trás, mas não devo reagir a isso. Ele ainda está me seguindo. Esse bastardo stalker. Por favor, apenas vá embora. Não tenho tempo. Neste momento, eu não tinha escolha a não ser esperar que ele não fizesse algo tão inútil quanto me dar o sapato. Não sei se é azar ou sorte, mas não parece que ele esteja pensando em fazer isso. Mesmo sentindo algo, me movi rapidamente sem olhar para trás. Por favor. O alojamento, que parecia tão distante, agora está tão próximo. Parecia que eu estava prestes a perder a consciência, então corri o mais rápido possível. Por favor. Eu abri a porta. Boa noite. Bem-vindo. Quarto lendário. Por favor, rápido. Ah, certo. Não de preciso de troco. Depois de jogar muitas moedas de ouro, corri imediatamente. Check-in. Eu já vou subir. Certo. Número do quarto. Eu vou guiar. Não precisa. Por favor, apenas diga o número do quarto o mais rápido possível. Certo. Se ele estiver bom da cabeça, ele não me seguiria até aqui. No entanto, eu não conseguia relaxar até que eu realmente entrasse no quarto. Eu não sei o que está acontecendo. Parecia que minha cabeça estava ficando em branco, e também senti vontade de fazer xixi. Depois de dizer que não precisava de um guia, corri. Pouco depois, consegui entrar no quarto seguro e batendo a porta. Seguro. Foi quando todo o poder mágico do meu corpo se esgotou. Quando me virei e olhei para o espelho, vi o reflexo de um homem familiar. Na verdade, a aparência de que Leão da Luz também não é nada mal, mas eu definitivamente prefiro minha aparência real. Eu respirei fundo. Acomodei meus pés,
sorrindo, pensando que havia cumprido minha missão de forma brilhante. Tudo foi perfeito. Teria sido uma expedição ainda mais perfeita se Kim Il-sung não tivesse se incomodado em procurar a dona do sapato. Regressor Instruction capítulo 454 finalmente acabou. Eu queria dormir, mas sabia muito bem que não podia fazer isso. Havia muitas coisas para resolver e pensar. Primeiro eu tenho que queimar as provas. Eu pensei que seria melhor fazer parecer que Lei Leon se mudou para outro continente do que fazer parecer que Lei Leon não existia em primeiro lugar. Todos os itens que foram usados serão descartados. Vi que a situação estava acabada até certo ponto depois de falar com a Leiji e para o processamento de tudo. Amanhã bem cedo, a mulher chamada Lei Leon provavelmente vai para o distante Reino Unido. Preciso mesmo fazer isso. Pensei sobre, mas percebi que neste momento, é melhor ser cauteloso. Não é como se eu perdesse dinheiro se fizesse as coisas um pouco mais cautelosamente. É. Não importa se Kim Il-sung jogou fora os sapatos que a puta Hela deixou para trás. No entanto, eu não vejo ele fazendo uma coisa dessa. Como ele admitiu que estava um pouco interessado, então, é bem mais provável que ele viesse aqui pela manhã. Claro, ele veria que veio tarde demais depois de ouvir a notícia de que eu tinha partido. Pensei se seria melhor deixar uma carta, mas seria mais útil ajudá-lo a cortar os laços com Leon da Luz do que dar a ele falsas esperanças. Apenas guarde tudo como boas lembranças. Sim. Com certeza. Se ele continuasse com sua persistência, acho não seria ruim cuidar disso como se ela tivesse morrido em uma masmorra. Independentemente disso, acho melhor esquecer tudo. Porque tenho muita coisa para fazer em vez de viver no passado. Desde que a magia das fadas que confundiu a magia de detecção da Jungaia dissipou-se, ela com certeza já deve saber onde estou. Como era tarde da noite, ela deve estar na Terra dos Sonhos, mas ela virá assim que amanhecer. Acho que é uma boa ideia acordar um pouco mais cedo e ir direto para a Guilda Azul. Eu preciso acabar com isso e ir para a cama logo. Ah! Organizar as coisas depois de terminar um grande trabalho parece ter se tornado um dos meus hábitos. Como não sou inteligente, tenho que fazer isso de vez em quando antes de decidir o próximo passo. Primeiro, o museu. Não é ruim. Com certeza é algo que ajuda na evolução dos aventureiros. É melhor do que eu esperava e imediatamente senti que o próprio sistema estava bem estabelecido. O preço é justo também. Parece um pouco caro, mas pelas inclusões compensa. Se eu fosse para mim avaliar, daria cerca de 4 de 5 estrelas. Não precisava remover ou implementar algo. E isso depende das reclamações, mas ainda é o suficiente para ajudar a deusa neste momento tão crítico. O problema está em outro lugar. Estou preocupado com o clã da amizade. Na verdade, posso dizer que estou preocupado com os aventureiros que estão lutando em Lindell. Tive que dar uma olhada no status deles. O clã da amizade, como dizem, é um dos clãs que está apenas começando a fazer seu nome. Suspirei pensando nisso. Claro, o clã da amizade não está ligado de forma alguma à Guilda Azul, mas eu acho que teremos que lutar juntos no futuro, então, é natural que eu fique preocupado. O nível deles é muito baixo. Não, nem esse o problema. Conforme eu me lembrava deles em ação e seus comportamentos, ficava cada vez mais preocupado. Com suas estatísticas está tudo bem no museu, mas eu não tenho tanta certeza fora daqui. Enquanto pensava nos acontecimentos da primeira linha, algo me veio à mente. Não sei exatamente como foi a primeira linha, mas se meu palpite estiver certo, provavelmente foi no período da guerra na época. Independentemente de ser uma guerra entre países ou entre estrangeiros e povos do continente, resultou em batalhas sem fim. É óbvio que Lei Sheol e Kindigun do clã da amizade estariam no meio do campo de batalha. Mesmo que eles não tentassem evoluir, tenho certeza de que melhoraram ao longo da jornada. Não só eles tiveram que lutar o dia todo, mas tiveram que enfrentar a morte de um amigo. Pensando de forma simples sobre isso, é claro, essa linha que estamos é melhor que a primeira. No entanto, se eu pensar sobre isso de um ponto de vista um pouco diferente, também é difícil dizer que a situação atual é boa. Devido aos acontecimentos da primeira linha que acabou diminuindo o número de pessoas que podiam lutar, também contribui muito se livrando dos fracos. Acredito que as pessoas que passaram por muita coisa e sobreviveram e lutaram até o fim com Kim Il-sung eram experientes o suficiente para serem chamadas de veteranas.
E os aventureiros de hoje em dia? Agem de forma patética contra monstros de nível heróico. Considerando que nosso adorável regressor fracassou na primeira linha mesmo com bons guerreiros. Não poderíamos ter sucesso com pessoas como os membros do clã da amizade, mesmo que tivéssemos muitas tropas. Isto é um problema. E deve ser levado a sério. Seria bom saber quando e onde a ameaça começará, mas levando em consideração a reação do Kim Il-sung, acho difícil que seja logo. Ele não parecia ocupado. O problema é que não ocorreu nada. Sem conflito, sem guerra, sem batalhas e sem evolução. Fazendo expedições no museu ou na masmorra demoníaca, eles poderiam equiparar as estatísticas, mas não ao aspecto psicológico. Não haverá ninguém como um guerreiro triunfando em uma batalha tensa ou um herói triunfando depois da morte de um companheiro. Por quê? Por causa da paz. Em meio a crises que se criavam heróis e fortalecia os exércitos. Parece besteira, mas é um fato inegável. Eu sinto que preciso criar um conflito, já que está tudo tão calmo. Devo usar uma máscara? Pensei em tal besteira, mas mesmo um conflito artificial seria bom para o atual continente. Isso significa ter que enfrentar mais uma crise. A questão é como fazer isso. Devo libertar algum monstro de nível mítico do museu? Isso está fora de cogitação. Não havia como negar que se um deus antigo ou aquele com chifres fossem libertados, seria impossível vencer uma crise dessa. Talvez uma guerra. Vale a pena pensar nessa possibilidade. No entanto, abrir uma ferida que acabou de fechar não é uma boa ideia. Isso também está fora de cogitação. O continente recentemente se tornou apenas um. É impossível fazer alguém agir agora. Talvez. Belial. Ele é um demônio, e tenho a sensação de que ele cooperará por algum motivo. No entanto, lembrando que ele me apunhalou pelas costas, minhas dúvidas começaram a aumentar. Com isso, minha cabeça começou a doer. Não consigo ter uma boa ideia mesmo deitado. Não poderia decidir isso por conta própria em primeiro lugar. Eu preciso do Il-sung. Preciso falar com Kim Il-sung urgentemente. Eu tenho que ver como ele está, o que ele pensa sobre a situação atual e outras coisas. No momento, parece que ele está focado em sua evolução, mas ele deve ter um plano. Queria passar o resto da minha vida apenas confiando em Kim Il-sung, mas não há como confiar em um cara que não tem coragem nesse aspecto. Confiar demais não é bom. Pensei em tudo que Kim Il-sung havia mostrado até agora. Na verdade, temo que ele pense que tudo está perfeito e apenas acene com a cabeça. Seria melhor se ele continuasse ansioso. No entanto, isso também pode ser chamado de problema. Sei de pouca coisa. A melhor coisa na situação atual é que Kim Il-sung retornou e seria bom se ele falasse. Eu entendo porque ele não fez isso até agora, é uma escolha bem difícil. Suas suspeitas sobre mim não desapareceram totalmente. Seria bom se ele se abrisse para mim primeiro. Se ao menos ele confessasse que voltou no tempo, contasse-me o que aconteceria no futuro. Nem preciso dizer como as coisas seriam mais fáceis. Caramba! Seria um sonho. O que o futuro reserva é como uma história vaga. Acho que nem faria diferença revelar pela primeira vez que tenho o olho da mente, mas não importa como eu pense sobre isso, é irracional no momento. De alguma forma, eu tenho que obter informações quando conversar com Kim Il-sung. De qualquer maneira. Logo vamos conversar. E eu tenho no caso Gano e sinto que seria melhor decidir com base nas informações futuras. Depois de pensar, andei pelo quarto sem motivo, tomei um rápido banho quente e depois deitei na cama novamente. Sinto como se tivesse fechado os olhos por um breve momento, mas já era de manhã quando os abri. Merda. Exagerei. Sinto dor em todo o meu corpo, como se eu estivesse exagerado muito recentemente. Eu me sinto tão cansado, mas estou feliz por não estar de ressaca. É cedo ainda. Parece que sonhei com Jun Gaian. Ela estava comigo depois de tanto tempo, mas não consigo me lembrar direito. O que me deixa um pouco envergonhado é que foi bem erótico. Apesar de não ser frustrante, o sonho parecia ser um efeito colateral por voltar a ser homem depois de muito tempo. Ah! Hugo! Olhei para o lado, e vi que a janela estava aberta. Não me lembro bem, mas depois de abri-la ontem acho que acabei dormindo. Tão descuidado. Droga! O que você faria se um assassino entrasse? Lake Leone, seu bastardo estúpido.
Claro, tudo bem porque nada aconteceu. Depois de enxugar levemente o rosto, bebi uma xícara de chá e olhei pela janela. Sinto que estou rejuvenescendo lentamente sob os raios do sol. Minha mente fica um pouco mais calma quando me sinto relaxado. Enquanto eu estava perdido em pensamentos por um momento, de repente me lembrei do sonho que tive na noite passada e corei. As memórias nebulosas do sonho de ontem começaram a ficar mais claras em minha mente. É efeito da magia das fadas? Que estranho. Foi quando ouvi uma batida na porta e uma voz do lado de fora. Opa! Ayan? Sim. Você veio sozinha? Sim. Enquanto abria lentamente a porta, finalmente vejo um Gaian depois de tanto tempo. Fiquei um pouco hesitante quando a vi rindo como se estivesse de bom humor, mas não pude deixar de sorrir enquanto ela corria em minha direção para me abraçar. O que é um pouco diferente do normal, eu continuava sentindo algo estranho. O que está acontecendo? Tenho certeza que é uma emoção que eu não sentira até então. Por quê? Ela parece tão sexy. Não, não é uma sensação comum. Senti como se tivesse sido dominado por alguma coisa. Não entendo, mas meu corpo agora estava reagindo intensamente a Jungayan. Isso nunca aconteceu antes. Regressor Instruction capítulo 455. Na verdade, Jungayan é atraente. Claro, não compara-se a Eira, que tem um corpo bem desenvolvido, baixo e com olhos grandes, sem dúvidas são lindos. Não tenho certeza se o poder mágico afetava sua aparência, mas claramente ela está mais bonita do que quando a conheci. Comparado com seus dias anteriores, quando ela estava um pouco infeliz, ela agora ligava mais para sua aparência. Sua pele estava mais sedosa, e seus lábios ficaram mais rosados. Juntando tudo, achei ela bem atraente, mas senti que ainda havia como uma irmãzinha fofa até o fim. Não é o suficiente para ter tal sensação. Claro, como sou homem, é inegável que meu coração às vezes bate rápido por ela, que sempre se jogava em mim. Ah! Não sei como explicar, mas definitivamente é diferente do usual. O leve cheiro de suor e pele continuou estimulando meu sistema olfativo como se ela tivesse corrido até aqui. Eu balancei minha cabeça na tentativa de limpar minha mente. Parecia que eu tinha bebido algum estimulante. É difícil dizer que a situação é agradável porque meu corpo continua tremendo, embora isso não seja nada demais. Não só meu coração continuou a bater rápido, mas minha respiração ficou estranhamente irregular. É normal me sentir assim com o corpo da Jungaia me abraçando com força, mas desta vez é bem diferente. Devido a isso tive que me afastar um pouco. No entanto, Jungaia não me deixou fazer isso, porque já fazia tempo que não nos víamos. Fiquei curioso sobre suas intenções por trás de grudar no meu corpo como uma sanguessuga enquanto também tentava chegar o mais perto possível da minha parte inferior do corpo. Vendo-a sorrindo, parece que ela notou que eu percebi. Seu comportamento excêntrico também é um problema. Ela pressionou seu peito com vontade contra mim, assim como sua parte inferior do corpo. Essa sedução dela é tão estranha que eu nem seria capaz de rir mesmo se estivesse sã. Parecia tão provocante e excitante o suficiente para pensar que ela poderia ter se tornado uma súcubo. Até parecia que ela tinha lançado algum feitiço em mim. Ela não lançaria algo desse tipo depois de enlouquecer, né? As chances são baixas. Se fosse algo assim, eu não teria pensado nisso. Considerando que Jungaia entende bastante de alquimia, talvez ela tenha feito algum tipo de afrodisíaco. No entanto, não há como eu não reconhecer tal item. Comecei a duvidar de minhas emoções devido ao efeito colateral da magia das fadas. Como senti que algo estava errado, não tive escolha a não ser afastar Jungaia. Ela ficou um pouco desapontada. Beijando gentilmente sua testa e acariciando suas costas, ela voltou a sorrir. Eu gosto dela porque ela é simples e fácil nessa parte. Como vai? O que tem feito? Bom. Estou bem. Fizemos algumas coisas aqui e ali. Estava com a assessora. Os últimos dias foram bem corridos. Não tive tempo para fazer mais nada. Há muito mais trabalho a fazer com magia do que eu pensava. Até mesmo toda a construção é feita com magia. Ansura. Sim. Sora. Deve ter sido difícil para ela. Ela é uma novata e ainda carregava um trauma da Jungayan. É estranho chamá-la de novata agora, já que ela evoluiu, mas eu pessoalmente acho que ela tem um futuro promissor. Desde que a Guilda Azul vai estar ativa aqui também, ela deve ter uma grande esperança de se mudar para cá.
Claro, ela trabalhou e vai trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Me senti mal por não poder ouvir o que ela quer. Vou aumentar o salário dela. Ela pode não estar interessada nessas coisas, mas eu quero que ela perceba que eu me importo com ela. Claro, ela gostaria de recusar os trabalhos que eu dava a ela o máximo possível, mas eu não poderia deixar ela de fora. Ansur é a única pessoa com magia negra no continente. Ela não apenas fez um bom trabalho na guerra contra a República, mas acho que posso usá-la no plano de paz continental que eu estava pensando. No entanto, estou um pouco nervoso. Pensando na situação atual do Kim Il-sung, que não é diferente de uma bomba. Não, na verdade, é mesmo da Jung-Ayan, que estava ao meu lado. Mesmo que ela seja uma aliada confiável, devo definitivamente admitir que ela sabe demais. Se Jung-Ayan abrisse a boca sem querer, a vida feliz do Kim Il-sung da luz estaria acabada. Claro, ela não faria algo que pudesse me prejudicar, mas eu não tenho escolha a não ser tratá-la de forma especial porque eu não sabia o que ela poderia fazer por causa de sua natureza. Então, não é estranho sentir que devo ser mais gentil. Eu inicialmente apenas sorrir, mas comecei a abrir minha boca com um sorriso como se estivesse derretendo por sua fofura. Vi que apenas olhar para o meu rosto sorridente a deixava de bom humor. Deve ter sido difícil para você. Não ter tempo nem para descansar. Foi um pouco difícil. Mesmo assim, é algo que tenho que fazer. Oh, estou tão orgulhoso dela. Estou tão feliz em ouvir isso da Ian que até lágrimas começou a escorrer. Mas, você não sentiu-se solitária? Um pouco. Na verdade, fiquei bem solitária. Então, vamos sair depois de tomar o café da manhã juntos. Vamos andar por aqui também. Não vi muito, mas... Sim. 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 Claro, adoraria. Tive que adiar as coisas, mas acho que não há problema em curtir um encontro em vez de ir direto para o trabalho. Parando para pensar, Jung-Ayan não foi muito paciente. Há pouco tempo, ela quase explodiu por causa dos problemas de casamento, mas não causou nenhum problema além disso. Ela não me colocou em uma posição desconfortável chorando ou reclamando por estar separada por alguns dias. Parece que tudo que venho trabalhando nela finalmente valeu a pena, mas acima de tudo, o fato de ela ser paciente é simplesmente incrível. Queria aplaudir ela por ser capaz de aguentar tanto, mesmo que não tenha recebido uma recompensa especial. Então, é certo tirar um tempo para ficar com ela. Depois de arrumar minhas coisas, saí imediatamente com Jung-Ayan. Mais uma vez me encolhi por causa de sua postura, segurando meu braço e pressionando seu peito contra mim, mas sem problemas. A atenção de todos caiu sobre nós desde que fomos rotulados de celebridades. Jung-Ayan endireitou o corpo enquanto caminhava pelas ruas como se quisesse se exibir. Parece que ela está marcando seu território. Ela não parava de falar durante o encontro inesperado. Fiz aquilo, aquilo e aquilo também. Sério? E aquilo ali também. Também fiz aquela ponte. Sora ajudou, mas eu fiz praticamente sozinha. Ela se gabou das coisas que fez da mesma forma que os pais diziam que tinham feito a ponte do Yuan. E então, nesse tempo, muitas pessoas vieram, e eu fiquei um pouco surpresa, mas tudo bem. Algumas pessoas falaram comigo, mas eu não as respondi. Eu nem sequer fiz contato visual com outros homens. Você não precisa fazer isso. Ela até começou a falar sobre o quanto ela é uma mulher digna moderna. Não conversamos assuntos relevantes, mas ajudou a restaurar minha mente cansada. Seria mais correto dizer que era como passear com um cachorro. No geral, o clima é agradável. Não sou o único que sente isso. Também vi sorrisos de outras pessoas, e muitas pessoas se divertiam juntas à sua maneira. Pessoas que iam comer juntas, conversar ao redor da fonte e fazer compras de equipamentos. Então, posso confirmar o clima agradável, mas me senti desconfortável por causa das coisas que andei pensando ontem. Ainda mais quando pensei que as pessoas que vejo são pessoas que deveriam arriscar suas vidas. Não tinha pessoas impressionantes, mesmo que eu olhe em volta com o olho da mente. O Estado, a República e a União Interracial estão um pouco melhor neste quesito. Parece que os pagãos escolheram ficar em uma posição neutra. O Reino Unido, que nem participaram da última guerra, estão fora para um piquenique. Eles se pareciam com isso, mesmo que uma ameaça iminente tivesse sido anunciada. Esse clima não é ruim, mas é muito pacífico. Sem querer disse em voz alta.
O que? Ah, não é nada. Falei comigo mesmo. Vê, você está preocupado com algo? Preocupação não é suficiente para isso. Mais tarde te falo sobre isso, quando meus pensamentos estiverem em ordem. Vamos voltar para a casa da guilda. Você também fez isso também? Ponto. Ah, sim. Assim, mas todo o interior foi feito pela Kim Yong. Os móveis também foram feitos em Lindeu e trouxeram. Ah, o primeiro andar será usado como comércio. Para as poções e ferraria de Ayong, o segundo é maior que a de Lindeu. O centro de treinamento é grande, e o laboratório de alquimia é grande. É compreensível. Aqui é bem grande, acho que muitos clãs virão para cá. Alguns clãs já estão negociando compra de terras. Cisne Negro e os Mercenários Vermelhos já estão dentro. Eles são espertos. Depois de uma conversa trivial, um emblema familiar começou a se destacar enquanto eu continuava andando pela rua. Neste momento, percebi que havia chegado ao novo lar da Guilda Azul que a Jungaia estava falando. É enorme, muito maior e mais sofisticado que nosso lar em Lindell. Os equipamentos feitos por Yueyong foram expostos no andar comercial, e vi muitos aventureiros na venda de poções ao lado. Parece que as pessoas têm que passar por outra entrada para entrar. Me virei em direção à entrada, vi alguém com um rosto familiar. Vice-mestre da guilda. Ah, Yejin. Se você tivesse nos dito que estava vindo, eu teria ido te encontrar. Você chegou hoje? Sim. A propósito. Em frente ao grande edifício estava a representante do Kim Sung e minha única amiga. Ela parecia bem ansiosa em frente ao novo lar da guilda com um rabo de cavalo, o que é incomum. Aconteceu alguma coisa? Não. Não exatamente. Mas por que você está aqui? Estou esperando pelo mestre da guilda. Yun Sung? Sim. Vocês não saíram juntos. Isso. Não sei os detalhes, mas ele disse que ia procurar alguém. Ele disse que iria sozinho. Estava certo. Claro, eu sei muito bem para onde ele foi. Eu nem preciso pensar sobre isso. É muito óbvio. Por alguma razão, me diverti olhando para o rosto preocupado da Xuejin. Eu não consegui parar de tossir quando ela continuou. Vice-mestre da guilda. Me desculpe por dizer isso do nada, mas... Sim. Por acaso. Você já sabe? O que? O mestre da guilda parece estar em uma relação. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.